Anicca revela que tudo isso é inseguro, é insubstancial, é irregular e não podemos contar com isso. A tendência do ser humano é talvez admitir que muito no mundo não é confiável, mas de buscar algum tipo de lugar seguro, ou alguma pessoa segura, ou algum estado de espírito seguro, que pensamos será seguro e que sempre vai estar presente. É por isso que algumas pessoas buscam parceiros no mundo, alguém em quem se possa confiar, alguém que sempre vai estar presente, uma alma gêmea. Mas todas as almas gêmeas eventualmente desaparecem. Elas se vão, também não são confiáveis, como descobrimos quando nos casamos com uma delas. Mas não só isso. As pessoas também contam com lugares e coisas, os pequenos esconderijos, as pequenas casas agradáveis, os pequenos ninhos. E mesmo estes não são confiáveis. Eventualmente também irão desaparecer. Mas nós também temos os ninhos dentro das nossas mentes, em algum pequeno lugar no qual podemos confiar. Mas mesmo isso, Anicca revela que é inseguro. É por isso que quando vemos Anicca com clareza, é bastante assustador. Traz a sensação de completa insegurança. Não há nenhum lugar onde possamos ficar parados, nenhum lugar onde possamos sentar. Tudo está sempre mudando. Devido ao medo que surge quando se começa a observar Anicca, a menos que tenhamos a mente poderosa dos estados de jhanas ou pós-jhanas, nunca seremos capazes de superar esse medo e ver a realidade. Haverá sempre alguma parte da existência que pensaremos ser segura, confiável e permanente. É por isso que não somos iluminados. Às vezes pensamos não ser muito agradável perceber a insegurança. Mas por duas razões é maravilhoso compreender a verdade da insegurança. Primeiro, porque quando sabemos que não temos uma casa, em todos os sentidos da palavra, então podemos ser como um pássaro, voando por todas as partes. Cada lugar é como uma árvore onde podemos descansar por um tempo. Nunca pensaremos que possuímos essa árvore em particular, que essa árvore é minha e os outros pássaros devem ficar fora. Podemos compartilhar. Segundo, também significa que quando compreendemos que todas as coisas estão mudando, então quando mudam, quando desaparecem, quando as coisas se alteram, nós nunca ficaremos surpresos. Compreendemos que esta é realmente a verdade das coisas, que a insegurança é, na verdade, uma liberdade. A segurança é como estar na prisão, estar atado a alguma coisa. Assim, depois de um tempo apoiados nessa insegurança, experimentamos uma sensação de libertação, de sermos capazes de voar e ir para onde quisermos, em vez de estarmos atados. Portanto, isso é o que acontece quando observamos Anicca. Nos dá a sensação de que tudo está vindo e indo, que não há nada que seja estável, não há lugar no qual possamos descansar. Mas, em particular, Anicca vai revelar o terceiro aspecto das três características da existência, Anatta. É tão difícil ver quem está vendo. É como tentar apanhar uma enguia de tão escorregadia. Assim que a agarramos, ela escapa novamente. Ou é como um cachorro tentando pegar o rabo, o eu tentando ver a si mesmo. Por isso que notar Anicca no fazedor e no sabedor é tão difícil. Novamente, uma das razões pelas quais não podemos fazer isso é porque não queremos fazer isso. Não gostamos de fazer isso. Preferimos não ver a insubstancialidade de tudo. É simplesmente muito assustador. É simplesmente muito desafiador. É cortar fundo demais. Então, a única maneira que isso realmente pode acontecer é depois de uma boa meditação, que tenha sido pacífica, fazendo com que nos sintamos tão felizes e alegres, de modo que a felicidade e a alegria superem qualquer medo, e assim possamos ir tão fundo no insight. De modo semelhante, e vocês já me ouviram dizer isso antes, a única maneira que podemos estar abertos para ouvir coisas que não queremos ouvir, a crítica, por exemplo, é quando estamos de bom humor. Se você estiver com bom humor, com alto astral, então posso lhe dizer tudo o que há de errado, mesmo coisas de caráter pessoal, e você não irá se importar. Quando temos uma boa meditação, tudo é agradável e tranquilo, há tanta felicidade. Então estaremos muito mais abertos para ver os insights que normalmente nunca nos permitiríamos contemplar. Não há ninguém aqui. A vida é sofrimento.
Tudo é impermanente. Isso é desafiador. Tome o sofrimento na vida. Isso vai totalmente contra a corrente. A vida é bela, a vida é uma tigela com cerejas. A vida está aí para ser desfrutada. Saia e experimente. Se não puder ir até lá, então veja um vídeo. Há muitas maneiras de desfrutar o mundo. Agora, até mesmo temos a realidade virtual. Em breve, seremos capazes de obter os jhanas virtuais. Basta colocar esta pequena máscara, apertar um botão e todos os belos nímitas irão surgir e levar-nos para os jhanas virtuais. Assim, não teremos que sentar no chão e gastar 9 ou 10 dias simplesmente fazendo em meia hora em uma loja de realidade virtual. Tenho certeza que alguém vai tentar isso num dia desses. Mas não é assim que funciona. Nós gostaríamos de ter o caminho mais fácil, mas algumas vezes é necessário abrir mão e abandonar muito. Mas, na verdade, ver o sofrimento é ver algo que, por sua própria natureza, não queremos ver. Outro dia estava falando sobre percepções. Foi realizado um experimento fascinante, creio que foi em Harvard, para analisar a forma como a mente percebe imagens projetadas numa tela. Foi formado um grupo com alguns estudantes voluntários para sentarem, observarem e anotarem o que estava acontecendo na tela. Primeiro de tudo, as imagens foram projetadas tão rápido que não havia muito tempo para compreendê-las. Era apenas um flash na tela. Foi pedido que os alunos escrevessem o que haviam percebido. Tudo que eles puderam ver era um flash de luz. Então, a exposição na tela foi aumentada, de 1/100º de segundo para, digamos, 2/100º de segundo. Os estudantes apenas viram um flash. E assim continuaram, aumentando o tempo de exposição na tela gradualmente, até que os estudantes foram capazes de identificar algo. Eles puderam perceber alguma coisa, e assim anotaram do que se tratava. O tempo de exposição foi sendo aumentado, até que eles pudessem ver de forma mais clara e escrever do que se tratava. Algumas coisas muito interessantes aconteceram quando a exposição foi aumentada cada vez mais. Com um tempo de exposição muito curto, ao pensar que haviam entendido do que se tratava, os estudantes continuaram escrevendo a mesma coisa, vendo aquilo exatamente da mesma maneira. Um exemplo foi quando a fotografia real foi de uma bicicleta numa escadaria que levava a uma das salas de aula. Um dos estudantes percebeu um navio. É muito fácil acontecer isso porque a imagem só foi mostrada muito rapidamente. E a percepção apenas agarra algum indício. E assim ele disse que era um navio. O interessante foi que, na medida em que o tempo de exposição foi aumentando, de forma incremental, ainda assim ele disse que era um navio. E mesmo quando cada pessoa que havia se disposta a esse determinado intervalo dizia que era uma bicicleta nas escadarias, ele ainda assim via um navio. As percepções antigas estavam registradas na mente e ele realmente via a imagem de acordo com seus pontos de vista antigos. Foi necessária uma exposição muito longa na tela para mudar as suas velhas ideias. O interessante desse estudo foi como, através das percepções que temos, formamos ideias muito fortes, que nos fazem ver o mundo todo em conformidade com essas ideias, mesmo que elas estejam completamente erradas. Por isso é tão difícil pegar as delusões do eu, as delusões de sofrimento, as delusões de anicca. Precisamos ter um tempo de exposição longo, não apenas por um segundo, mas por longos períodos de tempo, para ver que temos visto aquilo de maneira errada. Afinal, não é um navio, é apenas uma bicicleta numa escadaria. Afinal, não é um eu, é apenas um processo. A vida não é como uma tigela de cerejas. A vida é um prato de ovos podres.